Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 26 de novembro de 2020, são 22 horas e 41 minutos. Lição 13, as igrejas hoje. Esta é a lição de adolescentes, história da igreja para adolescentes. Destaque: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vemos que a igreja, da forma que ela está hoje, ela não chegou pronta. Teve pessoas que vieram antes de nós. Nós que estamos chegando agora, certamente veio várias pessoas antes de nós que fez a história da igreja e nós continuamos a fazer a história da igreja. Nesta lição, eu vou falar de algumas pessoas, de algumas situações que aconteceram no decorrer da igreja. Você que certamente é adolescente, talvez não compreenda muito o valor, não por você não dar valor necessariamente, mas porque realmente você ainda pode não compreender pela pouca idade que você tem. Entretanto, a sua igreja está hoje plantada no lugar porque anteriormente outras pessoas tiveram muito trabalho a fazer para que hoje você pudesse estar congregando onde você está. No início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, nosso país era ainda quase que totalmente católico romano. Foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento do evangelho no Brasil. O avanço da evangelização de nosso país se deve, sem dúvida, ao pentecostalismo e especialmente a sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, na verdade, é a igreja que tem a maior denominação pentecostal do mundo. Claro, temos outras igrejas pentecostais, como é o caso da Deus e Amor, e entre outras, mas em questões de números de adeptos, a Assembleia de Deus, como movimento pentecostal, é o maior movimento pentecostal do mundo. Há também de se falar, nós, claro, sempre damos ênfase ao pentecostalismo, mas nós precisamos compreender que não é somente as igrejas pentecostais, como é o caso da Assembleia de Deus e a Deus e Amor, que faz trabalhos de evangelização. Toda a igreja que crê em Cristo, que tem o Espírito Santo, crê no Espírito Santo, crê em Deus, aceita Cristo como Salvador, todas essas igrejas são aptas também à evangelização. Entretanto, como nós vamos falar aqui mais da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem mais uma pegada pentecostal, então certamente nós vamos mais ter essa tendência de ir para o pentecostalismo, mas nós precisamos compreender que, primeiro, não é somente a pessoa que é batizada com o Espírito Santo que pode evangelizar, não é somente a pessoa que é batizada com o Espírito Santo que pode testemunhar. Todos nós que reconhecemos a Cristo como Salvador, podemos e devemos fazer o trabalho de evangelização. Então nós vemos que aqui o trabalho, principalmente aqui da Assembleia de Deus, fez com que o povo cristão no Brasil crescesse, porque anteriormente a grande massa esmagadora de pessoas no Brasil eram católicos. E se falando de católico, o católico tem uma base, que está lá em Mateus 16, 18, que fala que Jesus disse, que te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O povo católico tem uma visão equivocada do versículo. Eles não veem o contexto inteiro. Pedro, quando disse isso, Pedro falou que Jesus era o Cristo. Então, Cristo virou-se para Pedro e disse, para que nós venhamos entender: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você disse, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja ela é firmada, fundamentada em Cristo e não em Pedro. Então nós precisamos compreender e partir do princípio, até porque a Bíblia vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a pedra de esquina. Cristo é aquele que
fundamentou a igreja. Toda igreja é fundamentada em Cristo, tem a sua base em Cristo. A igreja fala de Cristo, a igreja prega a Cristo e este crucificado. A igreja não prega Pedro, a igreja prega Cristo, somente para que fique claro. Então nós precisamos levar o nome de Cristo na evangelização, o nome de Jesus que tem que ser glorificado. É em nome de Jesus que os demônios são expulsos, é em nome de Jesus que nós falamos novas línguas, é em nome de Jesus que vemos vidas sendo transformadas, é em nome de Jesus, é no poder de Cristo que nós colocamos a mão sobre os enfermos e eles são curados, é no poder de Cristo que nós falamos do amor de Deus. O pentecostalismo no Brasil. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade, do batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação e da atualidade dos dons espirituais. Então vemos aqui dois pontos que nós precisamos compreender e deixar claro. Primeiro, é que falamos em Cristo e em Cristo nós temos a salvação. A segunda questão é o batismo no Espírito Santo. E por fim, a atualidade dos dons espirituais. Sim, os dons espirituais continuam nos dias atuais. Todo dom espiritual existe para a edificação da igreja, para que esta testifique de Cristo, para que as pessoas possam ver que de fato o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então veja que Cristo foi, Cristo é e Cristo eternamente continuará sendo, porque Cristo já é na eternidade, Ele já está na eternidade com o Senhor Deus. Então vejamos que Cristo é, como diz aos Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor sempre será. Então veja que os dons espirituais também acompanham a igreja, o batismo com o Espírito Santo também acompanha a igreja. Inclusive você que é adolescente, vemos que muitas das vezes quando nós vamos falar de pessoas que Deus usou para fazer coisas extraordinárias, foram sempre chamados muito novos, ou na adolescência ou na juventude. É bem verdade que tem outros como Ageu, por exemplo, que foi chamado já na sua velhice, tinha cerca de 80 anos, entre 80 e 90 anos. Entretanto, Ageu é uma das poucas exceções. A grande massa esmagadora de pessoas são pessoas que foram chamadas na sua juventude ou na sua adolescência, como é o caso de Davi, o rei Davi, por exemplo. Então veja que os dons espirituais continuam, o batismo com o Espírito Santo continua e a salvação em Cristo continua a mesma. Então aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela pode tanto ser batizada no Espírito Santo, porque aceitou a Cristo como Salvador, e ela também pode ter os dons espirituais, porque também tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Novas igrejas. Desde a chegada do movimento pentecostal no Brasil, 3 ondas já se passaram. A primeira onda foi de 1910 a 1950, quando a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Esta última, porém, anos depois de sua fundação, passou a manifestar crenças que fazem com que hoje muitos evangélicos não a considerem evangélica, mas sim uma seita. Então vemos aqui que tanto a Assembleia de Deus como a Congregação Cristã no Brasil eram as únicas igrejas aqui de caráter pentecostal. Veremos também que a Deus e Amor também vai se juntar a essas duas. Então vejam que uma das coisas que nós precisamos colocar em pauta é: a igreja do Senhor, ela não é, apesar dela ter várias denominações, a nossa principal bandeira é o Evangelho. Nós não pregamos bandeira, ou seja, a bandeira da Assembleia de Deus, ou a bandeira da Deus e Amor, ou a bandeira da Igreja Presbiteriana, ou a Batista, ou a Congregacional, ou seja lá qual for. A igreja é a igreja de Cristo. Nós somos um corpo, né? Cada um de nós somos membros de um
corpo. Então nós precisamos também deixar claro que a igreja não é você sozinho, não sou eu sozinho que sou a igreja, nem você sozinho é a igreja. Por quê? Porque um corpo é feito de membros, de muitas partes. Um dedo, por exemplo, não é um corpo inteiro, um dedo faz parte do corpo. Então veja, o olho sozinho não é um corpo, o olho faz parte do corpo. E assim também somos nós sozinhos nós não somos igrejas. Precisamos deixar isso claro porque hoje no Brasil existe a questão dos desigrejados, pessoas que acreditam que sozinhos podem ser a igreja, que não precisa ir ao templo, que não precisa partir o pão juntos na ceia, não precisam de participar do pão num sentido tanto espiritual quanto material. Então vejam que nós precisamos compreender esta parte, precisamos deixar isto claro. A segunda onda foi de 1950 a 1975 e foi marcada pelas cruzadas de evangelismo e cura divina. A inspiração veio dos Estados Unidos. Ali, nesse período, grandes nomes surgiram como o Ministério de Cura Divina, como T.L. Osborn e Oral Roberts. Bom, a igreja, como vemos aqui, T.L. Osborn, por exemplo, é um nome muito forte aqui no Brasil, apesar que muito provavelmente você que é adolescente não deve ter ouvido falar dele, até porque T.L. Osborn, Tommy Lee Osborn, partiu para a eternidade em 14 de fevereiro de 2013. Ele era conterrâneo, inclusive, de Billy Graham, da mesma terrinha de Billy Graham, de Oklahoma, né? Então veja que Osborn teve uma influência muito forte, inclusive aqui no Brasil. Vocês possivelmente já devem ter ouvido falar da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. Esta igreja tem a sua visão numa inspiração de um livro de T.L. Osborn, que é o livro best-seller dele, né, que é o Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Então esse livro é um livro que inspirou R.R. Soares a criar a Igreja Internacional da Graça de Deus, para você ver como é a importância de Osborn, que é um ministério extraordinário, um ministério de cura, de libertação. Osborn falava muito a questão de cura, sempre ele falava de cura. É possível, inclusive, encontrar T.L. Osborn aqui no Brasil, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui mesmo na plataforma do YouTube. Então veja que Osborn teve uma importância muito grande no mundo afora. Osborn pregou em vários países, né? Teve 77 anos de ministério, então foi chamado inclusive com 12 anos de idade. Então você vê que grandes pessoas, grandes nomes são chamados muito na sua adolescência. Então 12 anos é quando se começa a adolescência. Então vemos que Osborn nasceu em 23 de dezembro de 1923 e, como eu já falei, partiu em 2013. Então ele ficou durante 77 anos falando para várias nações, inclusive aqui no Brasil. Então esta foi a segunda onda, que foi de 1950 a 1975. No Brasil, influenciados por esses movimentos, nasceram movimentos evangelísticos itinerantes que se tornaram igrejas. O primeiro foi a Cruzada Nacional de Evangelização, que se tornou a Igreja do Evangelho Quadrangular, denominação que já existia nos Estados Unidos. Depois surgiu o Brasil para Cristo, fundado em 1955 pelo ex-diácono assembleiano Manuel de Melo. A Igreja de Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro por um descendente dos pioneiros do desavivamento da Rua Azusa. A Igreja Deus e Amor, fundada pelo ex-assembleiano Davi Miranda e Casa da Bênção. Todos esses movimentos começaram como cruzadas de cura divina e exorcismo. Bom, aqui eu vou até fazer uma observação, mas isso é uma questão minha, é particular, questão minha. Eu não gosto dessa expressão exorcismo. Eu não gosto dessa expressão. Eu prefiro dizer que é o trabalho de Cristo de expulsar demônios. Nessa época também surgem as primeiras grandes cruzadas evangelísticas nas Assembleias de Deus e o movimento de renovação das igrejas tradicionais, Convenção Batista Nacional com Enéas Togni e Igreja Presbiteriana Renovada, até o movimento católico carismático surge nessa época. Então vemos que algumas igrejas foram influenciadas aqui, vemos o movimento pentecostal crescendo, né, nessa época que tu vê que a própria Deus e Amor, como já havia citado, né, que foi fundada por Davi Miranda, foi 2 de junho, 3 de junho
de 1962. Então veja que, de qualquer forma, eu vou deixar aqui ó, na descrição do vídeo a data correta da Fundação da Deus e Amor. Eu falo muito da Deus e Amor porque é um ministério que eu respeito muito, eu admiro muito o trabalho da Deus e Amor. Participei muito dos cultos da Deus e Amor, apesar de nunca ter sido membro da Deus e Amor. Então veja que tem alguns amigos também na Deus e Amor. Inclusive você que é da Deus e Amor, você por favor deixa aqui nos comentários que você pertence a esta igreja. Inclusive fiquei feliz que atualmente a Deus e Amor também está trabalhando com a Escola Bíblica Dominical, não se trabalhava antes, né? Pelo menos não que eu tenha conhecimento, mas agora recentemente vi que tem Escola Dominical, inclusive eu tenho um amigo que é professor da Escola Dominical da Deus e Amor. Então veja que a igreja cresceu, tanto a igreja de Nova Vida, a Casa da Bênção, por exemplo, o Evangelho Quadrangular. Então veja que as igrejas cresceram na questão do pentecostal. E vemos também que até Davi Miranda, que fundou a Igreja Pentecostal Deus e Amor, saiu também da Assembleia de Deus. O que eu quero dizer, muitas das vezes a gente fala muito da questão da bandeira da Assembleia de Deus, nós podemos compreender sim que sim, a Igreja Assembleia de Deus tem uma importância extraordinária no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wring fizeram um trabalho extraordinário. Entretanto, nós precisamos ver também as outras vertentes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus acabou criando outras igrejas, veio outras igrejas e até hoje sempre surgem novas igrejas com base na Assembleia de Deus. Por quê? Porque tem de fato uma doutrina bíblica e isto é para a glória de Deus. A terceira onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começou no final dos anos 70 e perdura até hoje. Então, nós fazemos parte desta terceira onda. E possivelmente, eu acredito que será a última onda, porque Jesus certamente virá para buscar a sua igreja. Modismo de nossa época. Algumas igrejas neopentecostais são caracterizadas por erros como modismos teológicos, criação de novas doutrinas sem base bíblica. Isso nós precisamos compreender e tirar isso de nossas igrejas, porque muitas das vezes as pessoas criam modismos, né, questões teológicas que não têm nenhuma base bíblica. Como eu já falei aqui, teologia não vale aquela que é mais nova ou mais antiga. Teologia ela tem que ser bíblica. Inconsistências doutrinárias, o uso de elementos de toque na liturgia, como fotos, rosas e etc. A ênfase no exorcismo, teologia da prosperidade e, em alguns casos, sincretismo religioso. A absurda mistura de princípios de outras religiões com o cristianismo, exemplo, espiritismo e cristianismo. Vejamos dois exemplos de modismos que têm afetado algumas igrejas neopentecostais, a teologia da maldição hereditária e o uso indiscriminado do azeite da unção. Bom, é tantas coisas aqui para se trazer que, honestamente, se você, por exemplo, que é um adolescente, vou te dar um exemplo bem concreto, bem simples de fazer, que você certamente não vai gostar. Primeiramente, eu vou falar para você pegar um refrigerante que você goste. Primeiramente, eu tenho que te alertar que o ideal é que você nunca, jamais beba um refrigerante. Por quê? Porque o refrigerante ele é extremamente prejudicial à saúde, porque contém muito açúcar, independente de qual qualidade ele for, de qual marca ele for, todo refrigerante é maléfico para a saúde. Eu sei que é difícil, né, de ficar sem eles. Mas vejamos que você vai beber um refrigerante que você goste muito. E você coloque lá um copo dele para beber esse refrigerante. Agora imagine que você vai colocar esse mesmo copo num recipiente maior, né, o conteúdo desse copo, e vai colocar junto com esse copo de refrigerante, tu vai acrescentar um copo de água. Então você vai ver que você fez uma mistura. Você vai ver que o seu refrigerante vai perder o sabor. Por que ele perdeu o sabor? Porque ele foi adulterado, ele foi alterado, ele não é mais genuíno, ele não é mais original. É isso que muitas das vezes acontece quando nós fazemos uma questão de uma teologia que não é bíblica. Então nós perdemos a nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é a palavra do Senhor. A questão também da liturgia, de questões de trazer coisas para o templo para fazer algumas questões, como fotos, as pessoas que trazem rosa e pedras e tantas outras coisas, a água não sei da onde. Isso não é bíblico, isto não é bíblico, portanto isso não serve para nada. Isso é
apenas uma questão de pessoas que estão adulterando o Evangelho, a doutrina bíblica de Cristo. Há também a questão da teologia da prosperidade, que é uma das questões que se fala muito no Brasil, sobre a questão de que você, como é cristão, você precisa ser rico, você precisa ser bem sucedido em todas as áreas, porque você é cristão. Bom, não é isso que a Bíblia nos relata. Vejamos que nós sempre pagaremos o preço, como diz Abacuque 3,18, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, toda vez eu esperarei no Deus da minha salvação. Então vejamos que não é a questão aqui material, não é porque você é cristão que você vai ser rico. Bom que você seja, claro que você pode ser rico, não há nenhum problema nisso. Veja por exemplo, Jó era riquíssimo, Salomão era rico. Então não há nenhum problema de você ser rico. A ideia aqui é que as pessoas põem essa questão da teologia da prosperidade em primeiro plano. Deixa eu falar uma coisa para você que é adolescente. A nossa riqueza está no céu, onde a traça não corrói o nosso tesouro lá. Então veja que há pessoas que têm muito modismo, né? A questão de ter também a maldição hereditária, que também é antibíblica, ou seja, porque alguém, o seu avô, ou a sua avó, o seu pai, ou a sua mãe pecou, você tem que fazer uma sessão lá disso ou daquilo para poder tirar essa maldição, tu tem que repreender essa maldição, porque é uma maldição de família, que teu pai fez isso, teu pai fez aquilo, e aquilo vai recair sobre você. Não, não vai recair sobre você. Isto é antibíblico. A teologia da maldição hereditária. Declara suficiente a obra de Cristo na vida da pessoa, pois afirma que depois de salvo por Jesus, o cristão deve desenterrar o seu passado e os de seus familiares para quebrar uma a uma todas as possíveis maldições que acometeram seus antepassados e que ainda repousariam sobre ele. Senão, a libertação não será completa. Além de não ter base bíblica, essa teologia defende um princípio quase reencarnacionista, estabelecendo um karma na vida de pessoa a partir de seus parentes. Como eu já falei, isto aqui não é bíblico, isso não é bíblico. Não é porque o seu pai ou a sua mãe ou alguém da sua família cometeu um pecado ou coisa parecida que isso vai recair sobre a sua vida e você precisa aceitar Jesus e fazer mais isso aqui. Não, você aceita a Cristo como Salvador e isso basta. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para todo o nosso pecado. Então veja que ele redime, né, de todo o pecado. Então não tem essa de maldição hereditária. Isso é antibíblico. Textos como o de Êxodo 25 ao 6 não falam da extensão do juízo divino, mas da sua duração sempre que houver necessidade. Em outras palavras, sempre que houver necessidade de juízo, haverá juízo. Os justos que são filhos de pais ímpios não pagam pelos pecados dos pais. A responsabilidade é pessoal. Para ficar ainda mais claro, o ideal é ler todo o capítulo. Vejamos que, como eu já falei, cada um responde por si. Você que é adolescente, você responderá por você. Por exemplo, supondo que Jesus volte hoje, ou infelizmente você passa para a eternidade hoje, é você que no dia do juízo vai prestar conta de você. Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, nem o seu avó, nem o seu avô. É você quem vai prestar contas da sua vida a Deus. Portanto, entre no caminho que é Cristo, faça o que é reto aos juízos de Deus. E se porventura você cometeu algum pecado, peça perdão a Deus e abandone este pecado, porque certamente você alcançará misericórdia. Vejamos que o Senhor Jesus disse, a Bíblia vai falar que em 1 João 1,7, que se temos comunhão com os outros, o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas nós precisamos confessar este pecado. O uso indiscriminado do óleo da unção é antibíblico. A única aplicação possível hoje está clarificada em Tiago 5,14. No tempo do Antigo Testamento, o óleo tinha outras aplicações, mas no Novo Testamento, seu uso nas atividades religiosas da igreja passa a ser muito específico. O texto bíblico é claro. Deve-se ungir apenas as pessoas que estão enfermas. Esta unção com óleo deve ser feita em nome do Senhor. Deve ser efetuada apenas pelos obreiros da igreja e acompanhada de oração pela cura.
Outro detalhe, não há nenhuma orientação bíblica para que a unção seja feita exatamente sobre o lugar da enfermidade. Esta questão aqui, estes 4 pontos aqui é bem claro. Vemos que apenas pessoas podem ser ungidas enfermas, né? A unção com óleo deve ser feita em nome do Senhor, deve ser feita apenas pelos obreiros da igreja e acompanhada de oração pela cura. Eu quero me atentar para o outro detalhe, que é este aqui, ó, não há nenhuma orientação bíblica para que a unção seja feita exatamente sobre o lugar da enfermidade. Isso aqui é para você adolescente, principalmente para você menina. Para você menina. É claro que para o rapaz também, mas aqui principalmente para a menina, para a parte feminina. Quando você está enferma no seu corpo físico, claro, né, e de repente o pastor, o obreiro, queira tocar o seu corpo por causa dessa enfermidade onde você está sentindo dor e é uma parte íntima, você de maneira nenhuma deixe ele tocar em você, porque isto é antibíblico. O ideal é que toque apenas em sua testa, somente aí. Nada disso, independente de onde é a sua enfermidade. Então, se alguém quiser tocar em você, numa parte íntima sua, com a desculpa de que, vou tocar aqui porque a enfermidade sua é aqui, então eu vou tocar aqui em você. Você chame seu pai, você chame sua mãe, você chame outro obreiro, bota a boca no trombone, não deixa ele tocar em você. Eu acho, para mim, essa parte aqui é uma parte que nós precisamos deixar isso bem claro. No Antigo Testamento, a unção com óleo sobre pessoas por outros objetivos que não a cura. Consagração de reis, por exemplo. E a unção sobre objetos eram atividades comuns, porém não há nenhuma passagem do Novo Testamento que justifique o uso desses tipos de unção nos dias de hoje. Portanto, qualquer pessoa que se arvora a ungir as pessoas sem se enquadrar com o ensino bíblico do Novo Testamento está errado. Então vemos que aqui no Antigo Testamento tinha muito essa questão de ungir o rei, né? A questão de consagrar alguém, então se ungia com óleo. Muitas pessoas até falam, né, óleo ungido, né? Na verdade não é óleo ungido, é óleo para ungir. Então veja que nesse aspecto nós precisamos vigiar, né? Você que é jovem, né? Como eu te falei sobre a questão do óleo, não deixar a pessoa tocar você. Por outro lado, também você que porventura já é obreiro, apesar de ser adolescente, já é obreiro, ou é obreiro, está aqui atento às aulas dos adolescentes, Deus abençoe você. Você também precisa vigiar para que você também não caia nesta tentação de querer tocar na jovem. Então veja que a igreja do Senhor, a igreja hoje precisa cada dia mais de um avivamento, de um arrependimento, de voltar para a palavra. Nós precisamos cada dia mais estar voltado para a palavra, porque a palavra é o nosso principal material de ensino, de pregação. É a palavra de Deus que tem que ser propagada nos nossos templos, nas nossas igrejas. E que nós venhamos a cada dia mais sermos igreja, igreja do Senhor, não igreja de A ou de B. Nós somos a igreja de Cristo, somos a agência de Cristo na terra para falar do Evangelho de Cristo, para propagar o Evangelho de Jesus, o Evangelho que cura, liberta e leva o homem para o céu. A mulher também, claro, ao homem aqui no sentido geral. Então vejamos que nós venhamos cada dia mais ser igreja, levar a palavra, para pagar o preço para evangelizar, para que assim a obra do Senhor cresça, para que o movimento pentecostal cresça, para que as igrejas cresçam, independente de sua denominação, batista, assembleiano, presbiteriano, seja o que for, que nós venhamos levantar a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho de Jesus, que nós venhamos pregar a palavra e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!